Salve, salve, galera do Pode Ser. A gente vai estar aqui hoje comentando alguns posts, algumas notícias sobre os últimos acontecimentos, especialmente sobre a vitória de Lula, né, presidente da República agora, e também sobre ah, os atos antidemocráticos, fascistas, criminosos que estão acontecendo por uma pequena parte dos caminhoneiros que não são apoiados pelas lideranças dos caminhoneiros. São alguns fascistas que estão aí se posicionando, choramingando, na verdade, né, a derrota quando deveriam ter aceitado, né, Ananélis? Estou com a Ananélis hoje, que minha esposa, para a gente conversar sobre esses assuntos. Vamos comentar aí sobre esses assuntos, que são assuntos bastante polêmicos, né? E vamos dar nossa opinião e esperamos que vocês gostem. Interessante, a primeira notícia que eu quero comentar é a seguinte: foi da Esquerda Pensante a publicação. Mercado reage após vitória de Lula, o dólar cai e o real se torna a moeda que mais se valoriza no mundo. Olha que coisa boa, né? Só o Lula para fazer isso. Tinha que ser o Lula, né? Porque com o Bolsonaro a gente não teve reajuste do salário mínimo, ganho real do salário mínimo, não é? O real só se desvalorizou, a inflação nas alturas, e você que está me ouvindo aí sabe o que a gente está passando com a situação aqui no Brasil, com a situação criada pelo péssimo governo que, graças a Deus, acabou de Messias Jair Bolsonaro, que foi um desastre, né? E isso é porque a ele ainda nem assumiu, né? Quando, a partir de janeiro, com certeza as coisas vão melhorar cada vez mais. Aí foi só um lápis, né? Uma corda que o Brasil, que o povo começou a respirar, né? E aí voltou a viver, porque a gente estava isolado. Era um pária, né? No mundo isolado do planeta, do mundo, outras nações. Aí realmente mostramos que estamos aqui, né? Graças a Deus, o povo brasileiro acordou e o mundo voltou a nos enxergar. Exatamente. Tem uma outra notícia interessante aqui também. 60 milhões de votos, da Folha de São Paulo, tá? Com 60 milhões de votos, Lula bateu o próprio recorde e é o presidente mais bem votado da história do Brasil, e não poderia ser diferente, né? Claro, quem defende a democracia foi abraçado pela democracia, abraçado pelos democratas, né? Então é isso daí. Isso é a prova de que a democracia no Brasil está muito firme, as tentativas fascistas e até mesmo nazistas, né, do bolsonarismo não conseguiram enterrar e nem enfraquecer a nossa democracia. As instituições estão funcionando normalmente, graças a Deus e ao povo brasileiro. Pois é, isso demonstra que aquele presidente, né, que saiu com uma porcentagem muito alta, ficou num índice muito elevado de Né? aprovação, continua, o povo ainda continua acreditando nele, né? Imensamente, tanto é que esses 60 milhões de votos aí confia nele, né, que vê ele como ainda a esperança para recuperar o nosso Brasil, nosso tão sonhado guerreiro Brasil. Exatamente. Quando o Lula sai da presidência, né, ele sai com 87% de aprovação da população brasileira, quase 90%. Já o Bolsonaro está saindo com índice de aprovação, já teve abaixo de 50%, agora está um pouquinho acima de 50%. E não podia ser diferente, né? Um governo desastroso. Eu ainda acho que ele saiu foco muito, Ainda é viu? muito. Depois dessa pandemia que teve aí, desse descaso com as vidas, né? Com o próximo, eu acho que ele saiu foi muito, porque ele não merecia Nem 1%. nem 1%. Mas infelizmente, né? Tem Tem gente opinião, que ainda aprovou tudo que o tem. bolsonarismo fez até hoje. Joe Biden, o presidente da nação mais poderosa do planeta, se pronunciou da seguinte maneira: ele disse que ele está ansioso para trabalhar, disse assim, né? Ansioso para trabalharmos juntos e continuarmos a cooperação entre os países nos meses e anos à frente. O Brasil estava esquecido do mundo, claro, virou um pária, uma péssima política. Aliás, nem tinha política internacional, na verdade, né? Não tinha política internacional, na verdade. E nós agora voltamos ao cenário mundial, voltamos a nos relacionar com o resto do mundo,
tá? Com os países estratégicos que a gente sempre dialogou antes. O Brasil nunca teve, antes de Bolsonaro, contencioso, quer dizer, inimizade, problema com nenhum outro país. O Bolsonaro foi o único responsável por isso. Graças a Deus a gente retorna agora, né? E todos os grandes líderes do planeta já felicitaram Lula, parabenizaram Lula. E tem uma postagem aqui que fala do jornal editorial francês, eu acho que foi o Le Monde, mas não fala aqui, né? Que diz que eleição de Lula é alívio global. E como estamos aliviados com a eleição de Lula, cara. Muito, muito. Voltamos à civilização. Botamos civilização e conseguimos vencer a barbárie. É verdade. Fernando Haddad, ele mandou mensagem para o Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. E o Bolsonaro até agora não parabenizou Lula, não se pronunciou quanto à vitória do petista. Que coisa, não? Isso aí prova que ele mesmo se sente derrotado, né? Ele se sente o que todos os brasileiros resolveram mostrar para ele, né? A maioria dos brasileiros mostrar para ele que ele não tem capacidade de reconhecer que perdeu, né? E de reconhecer que ele foi um erro nessa gestão devido ao descaso. Ele era uma pessoa completamente despreparado, né? Que o povo aí colocou, mas uma falha, né? era uma falha, eu acho. Do povo brasileiro. Bendito, cara. É isso. Muito bem. Vamos falar agora desses atos antidemocráticos, mas antes, vamos diferenciar, né? Manifestações legítimas de atos antidemocráticos, fascistas e criminosos. E não tem como não ser criminoso ser fascista, né? A Constituição ela garante liberdade de expressão, de manifestação, mas em prol da democracia, para fazer críticas, para cobrar direitos, mas a Constituição não autoriza atos antidemocráticos, fascistas, criminosos, violentos, discurso de ódio, que é exatamente o que as viuvinhas do Bolsonaro fazem agora, né? Estão choramingando, querendo uma tentativa assim, absurda, sem nenhuma possibilidade, nenhuma probabilidade mínima de acontecer, de dar um golpe, de conseguir reverter a eleição de Lula e talvez manter o Bolsonaro no poder. E o que eu acho, assim, a falta de inteligência, né, deles, é que eles pedem intervenção militar, né? Ué, teve intervenção em várias vias já, a polícia chegou lá com gás de pimenta na cara deles. É uma intervenção militar, que são militares que estão ali. E aí estão dizendo que é covardia. Ué, você não quer intervenção militar? Tá aí, é assim que é. Vocês achavam que era o quê? Era apoio para vocês? Não, não é não. A intervenção militar é assim, é intervir mesmo a liberdade, tudo que você acha que tem. Num caso agora não tem liberdade. Na democracia não tem espaço para o fascismo, para atos antidemocráticos. E a diferença é essa. Se fossem atos pacíficos e apenas de críticas ou de discordância, era uma coisa. E outra coisa, estão querendo estão discordando, né? Não querem aceitar o resultado das eleições comprovadamente sem fraudes. E acabou. Mas só que a polícia está indo, né? Vai abarrar tudo isso Já daí. interviu, já. Pois é. É isso aí, a gente sabemos que todos nós temos esse direito, né, de nos manifestar quando diz respeito ao direito da gente. Mas nesse caso é diferente. Isso aí eles estão lutando contra o direito da maioria. Exatamente. Né? Direito de expressão. A vontade da maioria nas urnas. A vontade da né? maioria nas urnas. E completamente antidemocrático. Exatamente. Folha de São Paulo, hein? Bloqueios são coordenados por bolsonaristas
e não por caminhoneiros, dizem lideranças. Então, as lideranças dos caminhoneiros não estão apoiando esse grupo que, segundo eles dizem, não são caminhoneiros, são bolsonaristas, são fascistas, né? Inclusive o Chorão já deu entrevista no UOL, de que ele não está apoiando, ele não convocou, que ele quer a maior liderança dos caminhoneiros, tem várias, né? E então não é, esses atos que acontecem agora são puramente bolsonaristas, fascistas e antidemocráticos, ponto. E todos têm que ser, sim, impedidos, têm que ser desmontados, têm que ir preso, porque é crime, tem que ir preso sim, tem que pagar multa e tudo mais que esses criminosos merecem, né, que a lei determina. Pois é, eu sou um tipo de ser que não tem amor pelo próximo, né? Porque fazendo esse tipo de terrorismo, que é um terrorismo, né? Que estão cometendo, Terrorismo. o que acontece? Eles estão deixando com que as pessoas que necessitam passar, que nem tinha um ônibus com idoso, com criança, né? Tá aqui, a E Globo noticiou. As pessoas dizendo, acabou a água do nosso ônibus. A situação está deplorável. O banheiro já está sem papel higiênico. Tem gente com recém-nascido, tem idosos. Pois é. E vamos imaginar outras pessoas que fazem tratamento, né, que precisa ir para suas clínicas e que precisa ir para o hospital a trabalhar também e para outros setores, né? E não puderam passar falta no trabalho para pessoas que não têm compromisso nem com si mesmo. Exatamente. A Confederação também dos Caminhoneiros diz que bloqueio de rodovias, segundo o G1, esse bloqueio de rodovias é antidemocrático e que protestos não representam a categoria dos caminhoneiros. Então, vamos diferenciar. Esse povo que está parando aí são fascistas, criminosos, bolsonaristas e não são cidadãos brasileiros democráticos que vivem uma democracia. São criminosos. E não tem apoio da Confederação dos Caminhoneiros, certo? Então, estão fazendo por conta própria e só poderia ser assim, já que são atos que não querem aceitar, de pessoas que não querem aceitar o resultado soberano da maioria dos eleitores, da democracia, né? O resultado das urnas, que não tem fraude e não tem falha que venha prejudicar o resultado das eleições. E tá vendo reação, viu? A reação da população. Por exemplo, torcida, segundo o Estadão publicou, torcida do Galocura, que é a torcida do Galo, do Atlético Mineiro, Minas Gerais, desfez barricada nas estradas. A população tá. Os torcedores organizados, e tem a promessa de que a Gaviões da Fiel, né, do Coringão, do Corinthians, que é o time do Lula, né, por coincidência, a esse momento, eles poderão também em São Paulo, tá? Ou no outro estado, que eles passariam em uma BR que estiver interditada por esses fascistas bolsonaristas, bandidos, criminosos, eles vão tirar também, vão abrir a estrada e não vão aceitar esses bloqueios. E é isso daí, a população tem que se manifestar mesmo contra esses atos, esse fascismo que tenta respirar depois de ser morto nas urnas, né? Acabou para eles. Isso aí já prova que a maioria da população, né, tem consciência dos seus atos e sabe que é errado. E não é só as torcidas dos times, não. As pessoas também estão se manifestando aí nas redes sociais, né, cobrando que sejam desfeitos esses tipos de ação, porque isso não pode acontecer. O voto todo mundo teve direito de ir, vir, votar e colocar a sua opinião, colocar a sua esperança nas urnas, e foi isso. Agora tem que aceitar. Ou a gente não aceitou aí em 2018 a eleição deles? Então a gente tem que aceitar agora também. Não teve quebra. E não teve ninguém. E não era a esquerda que gosta de fazer esse tipo de arruaças, eles não acusavam e acusam a esquerda que faz isso, faz aquilo de errado, e aí nós não fizemos nada disso, aceitamos, porque respeitamos a democracia. E olha o tamanho do prejuízo, do problema que está causando ao país em algumas rodovias, né, algumas BRs.
bloqueio, aqui, segundo o UOL Notícias, né? Bloqueio dificulta a produção de vacinas e abastecimento em supermercados. Ou seja, eles querem gerar um caos para querer, dentro da bolha deles, a loucura bolsonarista fascista, querer criar um ambiente, né, uma situação que na cabeça deles, só na cabeça deles, levaria a justificar uma intervenção das Forças Armadas. Mas que loucura, os caras vivem numa bolha, né? É só gente doida, velho. Só gente sem noção, cara. Gente radical, gente sem limite, né? Eles acham que estão pleiteando um direito, brigando por um direito. A democracia não dá direito a destruir a própria democracia. A Constituição não dá essa liberdade, não dá esse direito. Não é opção isso. E aqui também, segundo o jornal O Globo, né? Moraes libera PMs para desbloquear vias federais, Besta, porra. multa e prisão. Prisão, né? Tem que ser preso. Aos responsáveis. Mais uma vez, aí o Moraes mostrou pulso, né? E agiu dentro da lei, né? Que ninguém está acima dela. E que é isso aí. Parabéns, mais uma vez, Moraes, pelas suas atitudes, seu pulso firme de manter a ordem. Tem que manter a ordem. É nessas horas que vale essas decisões firmes e rígidas para combater o crime, combater a desordem, a real desordem, para combater o fascismo, para combater atos antidemocráticos, para combater esses atos fora da lei, exatamente, né? Para a gente finalizar aqui, né, os burburinhos, né, do que esteja acontecendo, por exemplo, entre o presidente da República, o Bolsonaro, e a Michelle, né? Ou não está nada entre eles mais, né? Segundo a TV Afiada, republicando o Diário do Nordeste, Michelle e Jair Bolsonaro deixam de se seguir no Instagram. Eita, o imbrochável broxou? Será que foi isso? O que aconteceu, Nanera? Me explica, se tu souber. Eu acho que foi aquela oração que ela fez lá na igreja. Lá no Congresso, na igreja, no Congresso, ela fez uma oração lá para expulsar os demônios, né, lá funcionou. Do palácio. Aí então eu acho que expulsou. Aí eu acho que isso aí expulsou tanto que mexeu, né, no casamento aí dos dois. Mas bora deixar esse babado para depois. Bora ver o final, né, o resultado final. Exatamente. Mas a oração dela foi forte. Foi forte, deu primeiro o demônio. Obrigado, Michelle. Valeu, Michelle, aí pela oração. Pelo menos essa oração Deus ouviu e respondeu, né? Muito bem. Então, galera, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? E a gente vai depois fazer novos vídeos com novos comentários. A gente está inaugurando aqui, né, um quadro do canal do Pode Ser. Eu fazendo esses análises mais aí na Neres aqui no canal. Tá bom, gente? Valeu quem assistiu até aqui. E até a próxima aí. Faz o L, que é Lula presidente. L de liberdade, de Lula.